paz do Senhor, meus queridos. Estamos iniciando o nosso devocional número 40. Uau! Verdadeiros quarentenados, não é verdade? E nesse devocional de hoje nós vamos tratar, como sempre, de um princípio da Palavra de Deus, que certamente vai nos alicerçar para que tenhamos uma vida abundante. Temos falado, e não é demais repetir, que os princípios de Deus são os fundamentos para uma vida abundante. De modo que todas as pessoas que querem viver de maneira abundante, de maneira plena, precisam construir a sua vida, tá, sobre os alicerces dos princípios bíblicos. A observância desses princípios, tá, testifica acerca da verdade da nossa fé. Testifica que de fato somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, obedientes à palavra de Deus. E esses alicerces realmente eles sustentam, proporcionam uma vida abundante. Eu queria ler um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, como base da nossa reflexão. O princípio sobre o qual estaremos refletindo nessa noite é o princípio de autoridade. Muito importante, tá bom? E o texto diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amados, nós vemos desta forma que a Bíblia nos fala sobre o princípio da autoridade. Tá? E existem algumas coisas básicas que nós precisamos entender e que estão relacionadas com este princípio. Estou procurando aqui o nosso link para eu poder acompanhar as pessoas que estão participando. Porém não estou encontrando, mas enfim, deixe-me tentar aqui mais uma vez. Puxa vida, onde é que está isso? Me perdoem, só um instante e nós já continuamos. Tá, eu acho que eu pego isso no WhatsApp, né? No grupo da igreja, possivelmente. Ótimo, está aqui. Então, meus queridos, o princípio da autoridade. Nós vemos nesse texto bíblico que a recomendação é para que nós sejamos obedientes aos nossos líderes, para que nós nos submetamos a eles. Então, duas palavras importantes que temos aqui: obediência, não é? E submissão. Tá? É desnecessário conceituar essas palavras. São sinônimos? Não necessariamente. A obediência ela pode se apresentar sob o guarda-chuva, digamos assim, de qualquer predisposição, de qualquer motivação. Nós podemos alegremente obedecer, nós podemos obedecer como uma imposição, tudo é obediência. A submissão já é uma obediência voluntária e disposta, tá? Onde nos submetemos porque sabemos que é o correto e fazemos com um espírito de alegria, tá? Por estarmos nos vinculando a uma liderança, a uma autoridade que sabemos ser legítima. Então obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Uma terceira palavra, e é exatamente o tema
da nossa reflexão de hoje é a autoridade. A autoridade ela é constituída. Nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 13, que a palavra de Deus fala sobre a autoridade que vem de Deus. Toda a autoridade provém de Deus. Ou seja, a função de autoridade, o ofício da autoridade é algo divino. Tá? Ele mesmo como a autoridade suprema, como criador de todas as coisas, como aquele que governa, como aquele que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, ele é a autoridade suprema. Não é? E o ofício da autoridade, então, entendemos que é algo que vem de Deus. É algo que existe no ambiente espiritual. É algo inerente à deidade. Não é? E essa autoridade é responsável pelo universo ordenado. A palavra de Deus diz que no princípio o caos predominava, não existia ordem, e Deus, com sua autoridade legítima, ele cria todas as coisas e ele ordena todas as coisas para que existam de maneira ordenada. Então Deus delega a autoridade, o ofício, a função da autoridade também é manter ordem, promover ordem. Então toda autoridade vem de Deus no sentido de que Deus é a origem. Tá? Ele originalmente detém a autoridade suprema e no nosso contexto de criação as coisas tendem a ser organizadas porque fomos criados, somos frutos de um Deus ordeiro que por sua autoridade organizou todas as coisas e constituiu uma ordem, não é? Que é a ordem da criação. Então, amados, a autoridade que existe é constituída por Deus, provém de Deus. Tá? E isso implica em dizer que nós precisamos nos submeter à autoridade. Nós precisamos obedecer às autoridades superiores, porque as autoridades vêm de Deus. E se obedecemos às autoridades que vêm de Deus, indiretamente obedecemos a Deus. Se desobedecemos às autoridades, desobedecemos, portanto, a Deus. Então, olha só, e o texto obviamente, nos mostra um contexto de liderança cristã. Tá? E diz o seguinte: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria. Mas qual trabalho? Anteriormente ele diz: eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Né? Então nós estamos olhando agora para a autoridade no contexto de igreja, no contexto de reino de Deus. Tá? Que são pastores, que são diáconos, que são líderes, pessoas que foram investidas de alguma autoridade, não necessariamente para impor, não necessariamente para mandar, não para exercer autoridade, como, por exemplo, nós vemos acontecer nos padrões do mundo. Tá? No mundo existe autoridade? Sim. A autoridade é constituída por Deus? Sim. A posição, o ofício, todas essas coisas provêm de Deus. Mas os padrões que o mundo tem utilizado são os mesmos padrões da igreja? Deveriam ser. Mas, obviamente, o mundo secular tem as suas próprias normas. E não é o caso discutirmos isso aqui. No que diz respeito a nós, servos de Deus, orientados pela palavra de Deus, a nossa conduta com relação às autoridades deve ser uma conduta de obediência e de submissão. Isso dentro da igreja? Claro, o texto está falando sobre a igreja, mas isso também fora da igreja. As autoridades civis, as autoridades estatais, nós precisamos entender que isso existe porque Deus assim o quis, Deus assim o permitiu. Ah, pastor, mas os homens são corruptos? Olha, isso é outra história. O erro dos homens não justifica o meu erro, o seu erro.
Cada quem presta conta de si diante de Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria. Que trabalho? O trabalho de cuidar do rebanho. Então a autoridade cristã, ela tem como responsabilidade cuidar do rebanho, amar o rebanho, pastorear o rebanho, ensinar o rebanho, não é? Corrigir o rebanho quando necessário, disciplinar o rebanho também, apesar que muitos pensam que isso não é um gesto de amor, isso é um gesto de amor. Não é? O pai que ama corrige o filho, para que o filho não permaneça no erro e esse erro não venha trazer consequências piores. Então a correção momentaneamente parece ser ruim, mas ela traz resultados positivos. A pessoa cresce, aprende a obedecer, aprende a caminhar, não é? E se livra de resultados trágicos, tá? Que ocorreriam caso não fossem corrigidas, disciplinadas. Né? Então o trabalho da liderança cristã é esse, é cuidar do rebanho. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Né? Se o trabalho da liderança se torna um peso, né, o rebanho perde com isso, né? Porque as energias são despendidas desordenadamente, desnecessariamente, vão para lugares, tá, onde talvez não deveriam ir naquele momento. Então, tá vendo? Cria-se uma desordem. Então, é para o próprio bem, para o próprio benefício do rebanho que a palavra de Deus nos diz que precisamos obedecer, precisamos nos submeter, reconhecendo a autoridade que vem de Deus. Vamos a algumas considerações no texto bíblico, aliás, relacionadas ao princípio de autoridade, não é? E como devemos nos relacionar com isso. Então, veja bem, nós vivemos em tempos onde se enfatiza bastante a autonomia do indivíduo. Tá? A nossa era é uma era caracterizada por um comportamento individualista. O ser humano já foi muito mais comunitário do que é hoje. O ser humano, hoje, ele se comporta de maneira muito individualista. Isso tem sido constatado, né, nos estudos de comportamento humano, nos estudos de antropologia, de sociologia. Né? A nossa era é caracterizada pelo individualismo, ou seja, cada quem está preocupado muito com si e um pouco menos com a coletividade. E isso, queridos irmãos, faz com que o homem ele resista a qualquer expressão de autoridade, de governo, de liderança. Existe, então, implícito em nós, ou seja, de maneira inconsciente, uma certa resistência para com a autoridade. E muitas vezes nós nos encontramos em uma posição onde nós nos submetemos a determinadas autoridades para evitar algum tipo de sanção, de penalidade. Não é? Obedecemos às leis constituídas para que não sejamos punidos pelo Estado. Mas no âmbito da igreja, muitas vezes, as pessoas estão acomodadas com relação ao princípio de autoridade porque não existe necessariamente um temor de uma sanção. Ninguém na igreja vai punir, ninguém na igreja vai prender, ninguém na igreja vai impor uma multa. Né? E olha só, o que acontece? Uma grande habilidade de Satanás, tá? É a habilidade que ele tem para distorcer a verdade. Ele não vai apresentar como se diz, uma mentira cabeluda, não é? Uma proposta manifestamente
antibíblica, imoral, porque seria facilmente reconhecido, né? E o que ele faz? Ele simplesmente distorce. Essa autonomia do indivíduo é algo até bom, não é? É algo até bom, mas é uma característica da nossa era. Mas Satanás pega isso e distorce esse comportamento social, fazendo com que nós nos encontremos em um estado de individualismo, tá? Que nos faz pensar que somos independentes, que somos autossuficientes, que não devemos obediência nem submissão a ninguém, que ninguém tem nada a ver com a minha vida é minha vida, né? E sobre a minha vida decido eu. Tá? E apesar de existir verdade nisso, o indivíduo precisa ser respeitado, isso não é a totalidade da verdade, né? Por quê? Porque Deus determinou para que houvesse ordem social na sociedade, para que houvesse ordem eclesiástica dentro da igreja. Deus estabeleceu princípios, e um desses princípios é o princípio da autoridade. Então, nós, ainda que sendo indivíduos autônomos, tendo liberdade de pensar e de nos manifestar, nós precisamos nos submeter a autoridades, tanto civis como a autoridades eclesiásticas, né? Para que haja ordem, para que haja direção, para que haja pastoreio, para que haja cuidado, para que haja sabedoria. Então, queridos, quando nós trazemos isso para o nosso contexto de igreja, a autoridade que Deus delega aos oficiais da igreja é algo extremamente importante e que tem sido menosprezada pelos crentes, pelos cristãos, que muitas vezes não fazem questão de se submeter, que muitas vezes entendem que não precisam, que muitas vezes entendem como invasão de privacidade, como restrição, não é? Então, esse conceito de autoridade ele tem tomado uma conotação negativa, de restrição. Enquanto, na realidade, o significado do princípio de autoridade é exatamente o oposto. Tá? A autoridade não existe para restringir, não existe para punir apenas, não existe para privar pessoas da sua liberdade, não existe para restringir direitos. Isso é uma distorção. Satanás tem colocado isso, incutido isso em nossas mentes para que a gente se afaste desse princípio, para que a gente deixe de usufruir os benefícios que esse princípio traz para nós. Tá? Que são muitos. E, diga-se de passagem, o benefício de estarmos debaixo da obediência divina, que nos determinou que fôssemos obedientes às autoridades. E o significado da autoridade, então, é exatamente o oposto, é um significado de cuidado. Deus instituiu líderes, pastores, tá? Para que nós fôssemos cuidados, para que nós fôssemos supridos, tá? Para que nós fôssemos instruídos, para que nós fôssemos aconselhados. Né? Deus instituiu pessoas, funções, e ungiu essas pessoas que ocupam essas funções para que hajam debaixo de orientação divina para abençoar o povo de Deus. Então a autoridade, ao contrário do que se entende normalmente, não é ruim. Não. É benéfica. Não é pesada, é boa. Tá? Não restringe, nos faz entender a nossa liberdade para que possamos usufruir da liberdade que temos em Cristo. Tá? Então, meus queridos, existe realmente muitos abusos, muitas incoerências, e inclusive dentro do ambiente cristão, infelizmente. Existem, às vezes, líderes que abusam da autoridade que receberam para realmente
para realmente impor a sua personalidade, impor a sua vontade, não é? Que estão exercendo às vezes a autoridade de forma inadequada, constrangendo pessoas, buscando interesses próprios. Existem essas coisas? Infelizmente existe. Mas cada quem prestará conta de si. E aquilo que falei anteriormente, o erro de um não justifica o meu próprio descompromisso com o princípio da autoridade. Porque um está abusando, não me dá o direito de agora me tornar insubmisso, desobediente. Cada quem presta conta de si. E como os cristãos, pastor, podem fugir de autoridade abusiva, de autoridade ilegítima? Olha, queridos, obedeçam e se submetam a toda autoridade que se submete à Bíblia. A toda autoridade que seja bíblica. E não aceite nada que, não seja coerente com a Bíblia. Então, se um líder, se um grupo de líderes busca realmente a glória de Deus, o crescimento do reino, os interesses do reino, servir o rebanho, alimentar o rebanho, se alguém comprometido realmente em se consagrar para que o rebanho seja favorecido, obedeçam, submetam, para que ele faça isso com alegria, porque isso é bom para o rebanho, o texto diz. Então o erro do homem não muda o caráter de Deus. Existem pessoas errando por aí? Sim. Mas Deus instituiu a autoridade? Instituiu. Nós precisamos nos submeter à autoridade? Precisamos. Isso gera ordem no meio do povo de Deus, no reino de Deus. Isso traz a vontade de Deus para o meio do seu povo? Se a resposta é sim, nós precisamos, independente do erro de um ou de outro, nós precisamos estar submissos à palavra de Deus e à liderança estabelecida por Deus. Então, obedecer, queridos irmãos, é sinônimo de bênção. A submissão, nós precisamos parar de enxergá-la como algo negativo, precisamos enxergá-la como uma bênção. Eu quero usufruir dessa bênção, eu vou me submeter à liderança, eu vou me submeter ao meu pastor, ao diácono da igreja, ao líder de jovem, não é? Ao líder do departamento infantil, se eu ali sirvo, né? Se eu sou, enfim, participante de qualquer ministério, de qualquer atividade da igreja, né, eu preciso estar submisso a uma liderança, prestar conta, né, ser leal, ser companheiro, trabalhar junto, né, servir. Né? Isso é a bênção, queridos, que nós precisamos entender, existir dentro desse compromisso de submissão às autoridades, de obediência às autoridades. Existe uma bênção, obedecer é uma bênção e produz resultados abençoadores. Tá? Não se justifica um comportamento rebelde e desobediente. Lembrando que o pai da rebeldia e da desobediência é o próprio Satanás, que se rebelou e foi lançado do céu. E desde então ele tem instigado pessoas a agirem como ele mesmo age, de maneira desleal, de maneira desobediente, de maneira insubmissa, não é? E isso vai criando um caráter deturpado, aquela pessoa se torna socialmente nociva e o comportamento é um comportamento não espiritual, porque não condiz com as diretrizes e os ensinos que nós encontramos relacionados à autoridade. Então, olha só, traz muitas bênçãos, a obediência, a submissão traz proteção. Tá? O pastor, quando ele usa do seu cajado para puxar uma ovelha que está se extraviando, ele está livrando ela do perigo, dos predadores, para mantê-la segura. Então traz segurança, traz salvação, traz proteção. Né? E a disciplina, ou seja, o exercício da autoridade, que é para o bem da disciplina, visa realmente o bem-estar do rebanho, para que o rebanho caminhe em direção à
às águas frescas, aos pastos verdejantes, né? Então a submissão, ela produz bênçãos inimagináveis e Deus flui. Eu quero terminar com isso. Passei um pouco do meu tempo hoje. Deus flui através dos canais de autoridade. Foi essa a forma que Deus escolheu. Deus colocou líderes, não é? Quando o povo de Israel andava pelo deserto, né? Deus instituiu líderes que foram os reis a pedido do próprio povo, né? Mas existiam os sacerdotes, os reis, não é? A igreja, na atualidade, ela é liderada também por pastores, por diáconos, líderes. Então, Deus, ele flui através desses canais para alcançar e abençoar pessoas, tá? Porque são líderes reconhecidos pela comunidade, ungidos pela comunidade, que se tornam, então, instrumentos por onde Deus vai fluir e vai edificar o seu povo e vai ordenar, não é? Os membros do seu reino. Então, esse dizer aqui ele é muito precioso. Deus flui através dos canais de autoridade. Amém, queridos? Eu queria fechar com isso, te encorajando realmente a ser uma ovelha. Né? Qual que é a característica da ovelha? Ela é obediente, ela é mansa. Né? A Bíblia usa um contraste interessante, né, entre ovelha e o bode. Por quê? Porque a ovelha é isso que eu acabei de falar. E o bode? O bode não, o bode é arredio, o bode é bravo, ele pula, ele dá patada. A ovelha não, a ovelha ela é mansa, ela é obediente. Então existe essa metáfora, né? E Deus quer que sejamos ovelhas do seu rebanho. Jesus Cristo disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Tá? Isso demonstra a importância da obediência e da submissão. Obedeçam, sejam submissos às autoridades constituídas e você vai colher bênçãos da parte de Deus. Amém? Queria orar com você. Meu Deus, obrigado por esse tempo, por essa devocional. Que a tua palavra frutifique nos nossos corações, nos fazendo, Senhor, ó Deus, filhos obedientes, ovelhas que ouvem a tua voz. Ó Deus, ovelhas que se submetem ao Senhor através de lideranças que o Senhor constituiu. Nos ajuda, nos dá esse espírito manso e nos faça crescer, Senhor, em família, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, para que sejamos testemunhos vivos do teu reino e da tua bondade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deixa eu ver quem está aqui. A Gabi está aqui, né? Deixa eu aumentar aqui minha janela, vou falar com vocês um pouquinho. A Gabi está aqui, Gabizinha. A irmã Lena, paz, querida, Deus abençoe. André, esposa maravilhosa. A Lourdinha está aqui, Deus te abençoe. Lourdinha, o Cruz. Deve o irmão Valtemir, possivelmente está por aí também. Pastora Perpétua, paz. Tatá, querida, Deus abençoe você. E a irmã Tereza, Nicanor. Fernando Conde, glória a Deus, lá de Vila Velha do Espírito Santo. Deus te abençoe, Fernando Conde. John Herbert, a paz do Senhor, querido. Opa, hoje eu vi aqui a pastora Simone. Ela fala que nunca chega, né? De fato, né? Quando eu não cito é porque não está aqui. Mas a pastora Simone está aqui, Deus abençoe, pastora Simone, pastor Raimundo. A Leia está aqui, Zé Adelso, Edson, né? E pastora Perpétua. Carlos Falcão, a autoridade cristã é necessária. O autoritarismo humano é ilegítimo. Verdade, Falcão? A Lourdinha, né, tá aqui. Pastora Perpétua, irmã Rose, né? Se tem alguém mais que está vendo e eu não mencionei, é porque não consta aqui nessa lista, não aparece aqui na minha tela aqui. Mas todos os irmãos, Deus abençoe vocês. Grande beijo. Amanhã estamos de volta com mais um princípio da palavra de Deus. Fiquem com Deus. Vou encerrar a transmissão. Que Deus abençoe vocês.